Fala trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E antes de começar nossos estudos, eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito entusiasmado com o que vocês vêm interagindo aí nos vídeos anteriores, tá? Isso me deixa muito grato e pode ter certeza absoluta que eu vou estar sempre dando o meu melhor, o meu máximo, o melhor de mim para poder entregar aqui o melhor conteúdo possível, beleza? Antes de mais nada, estamos preparando e qualificando ainda mais a comunidade e você vai ter novidade também, além do nosso curso de criptomoeda, de Bitcoin que está para sair. Não se preocupa não, a gente não está enrolando, é porque a gente quer fazer da melhor maneira possível. As aulas já estão gravadas e eu vou começar a postar. Acredito que a partir da próxima semana vai ter novidade aqui no canal para você poder aprender um pouco mais sobre a história do dinheiro, tá? Exclusivamente e o foco de fato é o Bitcoin, beleza? Então vamos para o gráfico. Quero pedir também que você se inscreva no canal, porque isso está ajudando bastante. Inclusive, sejam todos bem-vindos. Vocês que são mais novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. A interação também lá do Instagram está muito interessante e a gente está curtindo bastante. Cara, isso só nos motiva cada vez mais a fazer, como eu falei anteriormente, um melhor conteúdo com maior qualidade. Beleza? A gente está vendo aqui que o mini índice ele vem, né, o Ibov, perdão, ele vem afunilando, como eu já tinha dito. É uma estrutura de afunilamento, inclusive, olha só isso. É um movimento que vem fazendo uma triangulação desse ponto. E eu não estou falando de figura gráfica, tá? Estou querendo falar para vocês aqui que, de toda forma, isso aqui não deixa de ser uma liquidez. Então, liquidez para ambos os lados. Porém, a gente sabe que a estrutura principal é de alta e esse movimento está na cara que é uma mitigação. Então, a gente pode aguardar um possível retorno desse movimento para poder finalizar no order block e aí ele corrigir essa liquidez, fazendo com que esse movimento suba. Foi o que eu falei em algum vídeo passado, tá? Falei sobre isso. De antemão, preste bastante atenção, porque esse é um order block que ele é bem suspeito para poder jogar o preço para baixo. E a gente vai entrar com mais detalhes aqui no mini índice para você entender melhor o que é que está acontecendo. Aqui, ó, esse ponto é um ponto bem... Deixa eu ver aqui. Exatamente, é esse aqui. É um ponto bem interessante que eu quero abordar com vocês, que esse movimento que aconteceu, por ter jogado o preço para baixo, capturado a liquidez, inclusive houve uma venda no mini índice que o aluno pegou, tá certo? Nós estávamos ao vivo e foi uma movimentação que o preço, após manipular e capturar essa liquidez, olha só que interessante. Eu vou comentar só no final desse trade aqui. Não vou comentar agora não, vou deixar você na curiosidade aí para você entender a racionalidade desse movimento aqui. Mas, aliás, deixa eu ir para o dólar. Vou fazer isso aqui, essa pegadinha com vocês aqui. Eu sei que vocês não tem problema nenhum com isso, mas fica até o final aí que você vai aprender o que foi que aconteceu. Esse movimento aqui não foi um movimento, eu tinha comentado que seria um movimento de fake shock, tá? Um movimento que joga o preço, captura ali rapidinho ó, o preço na confirmação, jogou o preço para baixo, olha só o que aconteceu. E aqueles order blocks lá embaixo também, que foi esse aqui de fato, quando derreteu, ele até dá uma resposta, né? Tocou, preste atenção isso. Ó, tocou e entregou 23 pontos num candle só de 15 minutos. Se você prestar atenção, você vai ver que exatamente esse ponto aqui, ó, houve a captura de liquidez dessa estrutura também, ó, dessa liquidez. Tocou, pagou ali alguns pontos, tá? Exatamente 24 pontos. Porém, faz o nosso buy side liquidity. Entrar num ponto como esse aqui, no risco, cara, não seria a melhor opção, não seria a melhor opção para você poder pegar esse trade, beleza? Então, o confirmation entry seria a melhor situação. Eu não entrei nesse trade aqui, nessa oportunidade, tá bom? Porque de fato eu estava aguardando uma movimentação de confirmação, justamente porque eu estava suspeitando que ele poderia mudar o caráter dessa estrutura. Percebam que nós temos aqui essa mudança de caráter a partir de agora, e agora a gente precisa entender que a gente está numa estrutura, embora lateralizada, né, com uma característica, inclusive uma característica de uma distribuição de Wyckoff nesse ponto, onde a gente tem um movimento de BC, tá? BC, o T e o TAD vindo capturar aqui esse ponto. Seria basicamente isso. Então tem que ter bastante cuidado nessas regiões que eu acabei de marcar, que eu marquei em vídeos anteriores, tá? Porque ainda permanece a possibilidade de trade, porém no confirmation entry, tá? Não vai na onda não, beleza? Não vai achando que order block é suporte ou resistência.
para vocês estar pegando aí a torta e a direita de toda forma. Tranquilo? Então, preste bastante atenção. Vou apagar esse range de negociação aqui, já que nós tivemos aqui uma captura de liquidez, que foi o fake shock que eu tinha marcado e tinha comentado. Então, essa estrutura, inclusive, seria bem interessante essa venda, tá? Inclusive, fazendo até eu querer pegar aqui no risco mesmo, tá? Só que não subiu, tá? Deixei até minha ordem na pedra, mas não rolou, beleza? A estrutura que nós temos aqui para o dólar dos próximos dias é exatamente isso. Pegar aqui esse ponto da estrutura, dessa estrutura, fazer um range, é uma movimentação, é um ponto que eu posso, por exemplo, marcar como order block? É. Porém, cara, aquele cuidado, sabe? Porque até aqui mesmo, por exemplo, se ele vier fazer um movimento como esse, vai ser um movimento que ele vai esticar, faz isso, corrige um pouco da estrutura, tá? Do range principal aqui dessa estrutura. Ele vai fazer um movimento, pode até fazer isso. Pode chegar aqui, ó. Aí vai fazer um fundo, aí vai fazer isso aqui, a gente vai ter um outro range. Ele vai fazer um movimento aqui assim, vai corrigir até aqui e vai subir. Entendeu? Então não é aquela expectativa, ó, nossa, vamos pegar um trade aqui que vai pagar a semana. Não. É uma movimentação que a gente tem que ter bastante cuidado e entender a subestrutura também para não se perder. Beleza? Então tenham bastante cuidado, cara, porque esse movimento aqui não tá com cara de que ele não acabou. Ele pode sim fazer uma terceira captura para poder finalizar essa distribuição e aí sim ele corrigir esse impulso todo. Tá bom? Então tenham cuidado, eu não vou alterar nada de uma marcação aqui, só vou apagar esse ponto aqui, que não foi um movimento interessante. Essa região aqui, eu vou deixar essa linha como uma linha que só vou passar a entender que vai ser uma mudança de caráter quando fizer um movimento de choque, e aí ele vira confirmar esse choque com um outro boss, uma quebra de estrutura subsequente. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. Eu vou deixar de vender nesse ponto? Não. Montou, cara, vou. Só que eu vou sair no ponto de liquidez mais próximo. E lógico, eu tenho o meu alvo, né? Tenho o meu take. Então, pensem assim, dessa forma que vocês vão melhorar aí. Vocês vão entender melhor, aliás, como é que é interessante para mim operar. Beleza? Vamos lá para o mini índice. O mini índice é o seguinte. O mini índice monta a mesma estrutura, cara. Se você prestar atenção, a gente tem uma movimentação de um fake choque exatamente nessa região. Olha só que interessante. Esse aqui seria um choque da estrutura principal, né? Perdão, da estrutura secundária ou terciária. Porém, se você prestar atenção, puxar esse range todo, esse topo fica exatamente ali, ó, no 50% do range. Fica abaixo do 50%. E aí eu estava olhando hoje, eu até estava comentando na questão do fake shock hoje com os alunos, que ele poderia sim capturar essa região e cair. Foi o que aconteceu. Então isso aqui seria um order block de quê? De alvo. Seria um order block de alvo. E lá embaixo seria um outro order block de... Aí seria assim, a gente poderia começar a pensar numa entrada, numa confirmação aqui para jogar o preço para cima. É isso que eu espero para amanhã, entendeu? Exatamente essa movimentação. Lembrando que lá no Ibov, você alinhando, você tem um afunilamento desse movimento. Então, se a gente tem, por exemplo, um trade que ele vem tocar aqui nesse order block aqui abaixo e responder, pelo menos, pagando essa estrutura que ele vai quebrar aqui, a gente vai estar comprando na região de desconto desse movimento, ele vai sair daqui para vir pelo menos até aqui. Ou para romper ou para cair. Entendeu? De toda forma, a gente vai estar certo. Porém, lá embaixo, só compra se for a confirmação. Beleza? Só compra se for na confirmação. Então, assim, preste bastante atenção e cuidado. Aqui foi um fake shock da captura, tá? Foi uma captura de liquidez, jogou o preço para baixo, foi assim que aconteceu. O que rolou de venda foi aqui nessa estrutura. Mas, no detalhado, se você prestar atenção, exatamente após essa manipulação aqui, olha só que interessante. O preço, aqui na subestrutura, ele faz uma movimentação bem interessante para poder executar uma venda. Inclusive aqui, ó, o aluno falou bem assim, Felipe, a gente pode considerar isso aqui um choque para poder vender aqui, por exemplo, nesse ponto, para sair nessa estrutura? Pode também, só que você está numa subestrutura, entendeu? Daqui para cá, você teria 550 pontos, foi válido. Só que eu falei para ele, cuidado dessa subestrutura. Por quê? Porque tende a manipular, né, a liquidez ali, fazer uma indução.
e aí ele vai capturar essa indução e aí joga o preço para baixo. Foi o que aconteceu. Onde é que você poderia pegar um trade depois desse ponto? Preste bastante atenção aqui para vocês entenderem. Lógico que o pregão foi jogando para baixo, e aí a oportunidade que rolou, que aconteceu, foi exatamente essa aqui, ó. Essa oportunidade seria uma oportunidade melhor para poder pegar esse trade, entendeu? Seria uma reciclagem do trade, tá? Porque ele vem, ó, quebrando estrutura para baixo, tá vendo? Vem quebrando estrutura. Se você prestar atenção, acho que foi no 2 minutos, se eu não me engano, acho que foi no 2 minutos, a gente tem um range novo de negociação após essa quebra de estrutura, e aí você tem order block aqui, que é o ponto mais extremo dessa região, que era esse order block. E aqui o risco retorno, pô, absurdo, né? Você percebe que você teria 150 pontos e ele teria alcançado isso aqui. Inclusive, acima dessa liquidez, ó, porque isso aqui é a liquidez. Tá vendo? Isso é uma liquidezinha que ele captura aqui nesse ponto e joga para baixo. Não é uma captura, ó, nossa, que captura, mas é uma captura bem, digamos assim, bem tímida ali no gráfico, e aí pronto. Só que ele vem confirmando, né? Tudo isso aqui, ó, que eu estou fazendo, que eu estou desenhando aqui, ó, são estruturas que vem quebrando, entendeu? É um trade que você pega mais cismado por conta dessa liquidez de fato, entendeu? É uma liquidez que deixa a gente meio cismado, mas, cara, é Smart Money Concept, né? É o movimento SMC, é o movimento do movimento do trade inteligente, do dinheiro inteligente. E aí, quando você vê isso, você consegue alinhar. Eu, particularmente, eu estava querendo vir aqui, ó, nessa estrutura. Era um movimento que eu queria, porque ele também faz muito isso, inclusive no Forex. Faz um movimento de quebra para baixo, aí deixa a manipulação, quebra mais uma vez, captura tudo e joga o preço para baixo. Era esse movimento que eu estava esperando. Mas teve aluno que hoje pegou esse trade aí e saiu, fez 1.000 e poucos pontos. Inclusive, até convidar hoje ele para fazer aqui, para estar com a gente mais uma vez. Mas não rolou. O que é que a gente tem aqui? Ele foi para a festa do aniversário do filho dele. Aliás, do Dia dos Pais. Olha que bacana. Top, né? Então, é muito massa. Então, parabéns a todos os papais aí que estão indo para a escola do seu filhinho para poder receber a homenagem. Top demais, né? Aqui nós temos um Equal Lows, tá? Nós temos fundos nivelados. E aqui nós temos esse order block dando sopa. Lembrando, mais uma vez, cara, só compra na confirmação, tá? Espera confirmar para poder rolar esse trade. Beleza? Tem muita liquidez lá para cima ainda. E a gente sabe que é uma movimentação que ele tende a lamber tudo aqui, ó. Toda essa liquidez aqui tende a perder essa estrutura, tá bom? Então, é o que nós temos aí nessa movimentação para os próximos, para amanhã, né? Próximo dia, acho que amanhã ele vai dar essa resposta. Por que eu falo dessa confirmação? Porque tem região abaixo, order block abaixo para poder mitigar. Então, cuidado, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e não se esqueça, cara, tem conteúdo valiosíssimo, gratuito vindo aí. Muitas aulas e você vai aprender bastante, tá certo? Então, Deus abençoe, valeu. Fui!